Como que é a sua relação com a sua ancestralidade? E não digo só a relação com pai, mãe, avô direta. Você sabe da amplitude do poder ancestral e da responsabilidade ancestral que você carrega? Como que você olha para os seus antepassados? Ou você nem olha? Ou melhor, como que você olha para os antepassados, aqueles que vieram antes na nossa sociedade? Hoje a gente vai falar sobre ancestralidade num lugar de mais responsabilidade e de menos ilusão. E mais no sentido de se apropriar, porque a gente tem muito recurso interno da nossa ancestralidade que a gente não está utilizando e deveria estar. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e busco trazer aqui todo dia, ao meio-dia, alguma reflexão, algum ponto para você pensar, refletir e transformar a forma com que você está olhando a vida. Então, eu espero que esse conteúdo de hoje sobre ancestralidade faça você olhar para os seus ancestrais e para os nossos ancestrais enquanto coletividade de uma forma diferente. Pelo menos, se você começar a criar esse olhar, ou se perceber esse olhar e incentivar esse olhar que eu vou propor aqui hoje, eu já vou ficar imensamente grato. E se você achar que você conhece alguém que precisa dessa mensagem, você pode sempre compartilhar o vídeo com essa pessoa. E se você quer receber mais conteúdos meus, ficar mais atento ao que aparece, tem a opção de se inscrever e quando você inscreve, você clica no sininho que tem até ele ficar branco, porque daí você vai receber as notificações todo dia que meu vídeo sair. E todo dia tem um tema novo aqui que eu estou trabalhando. Então vamos falar sobre essa ancestralidade, né? E aqui dentro do meu trabalho terapêutico, não tem como não puxar para a constelação dos orixás, onde a gente tem um trabalho mais forte com essa linha, essa psicologia africana e traz a perspectiva de Nanã para olhar a ancestralidade. Muitos dos princípios que eu carrego de ancestralidade aqui para você, eu trabalho terapeuticamente a partir do princípio de Nanã, através da constelação dos orixás, seja em qualquer constelação de Oxum, de Ogum, todas elas têm o seu aspecto e trabalham, de certa forma, a ancestralidade em si. Então, a questão aqui da ancestralidade que eu quero fazer você refletir é, primeiro, vamos ampliar um pouco essa concepção de ancestral. Ancestral são aqueles que vieram antes. Ou seja, para você estar aqui, nesse momento, sentado no seu sofá, que eu acredito que você tá, ou se é hora do almoço e você tá vendo isso, tá almoçando ou jantando, para tudo isso acontecer, para você estar nesse momento, diversas outras pessoas vieram antes de você, antepassados, ou seja, você está aqui, todos nós estamos aqui por uma confluência de fatores, de escolhas, de decisões que vieram antes da gente, né? E a gente também vai ser esse ancestral algum dia para alguém. Algum dia você que está me ouvindo, ou já é um ancestral, né? Você que já é mãe, avó, que já talvez seja bisavó que está me assistindo, você já tem essa característica de ancestralidade para outra pessoa. É quase como se fosse um elo contínuo, né? Aqui a gente vai pegar uma linha só, mas é como se fossem vários ramos que vão se interligando, né? Uma árvore genealógica, por exemplo, né? Mas imagina uma linha direta, né? A sua mãe, você, sua filha. Então, é uma continuidade. Quando a gente olha para os antepassados, a gente olha para aquilo que vem antes, né? Enquanto referência, e também já pensando que o antes vai ser a gente. A gente vai ser o antes em algum momento para alguém. E qual que é a grande questão? Como que a gente olha para todo esse legado que vem antes da gente, né? E sabendo que esse legado, ele não deve ser dualizado. A primeira coisa que você tem que mudar, olhando para todo esse legado, para todos que vieram antes de você, não coloca demais em caixinhas. "Ai, isso que ela viveu foi horrível por causa disso, por causa daquilo", ou "Nossa, ela era uma santa, ai, minha vozinha se dedicava tanto para os outros, ela não fazia nada para ela, ela era uma santa, todo mundo amava ela".
Para de olhar para as coisas de uma forma extremista. Lembra que você está se referindo a um indivíduo que teve toda uma carga de vivência, de todas umas experiências que ele tinha carregando uma quantidade de memórias que ele trouxe para lidar do jeito que ele conseguiu. Então você não consegue resumir a complexidade que foi a vida da sua avó. Não restringe a ela simplesmente pelos abusos que ela sofreu ou pelo quanto que ela lutou. Mas aqui olha as coisas de uma forma mais ampla, entendendo que a gente carrega deles justamente o ponto até onde eles conseguiram chegar. Imagina que os seus ancestrais, eles caminharam até certo ponto. E todos nós, de preferência, ou deveríamos mais de forma consciente ou inconscientemente, estamos caminhando de certa forma para um processo de ganho de consciência. E ele não é linear, não é uma escadinha, mas a gente sempre está vivendo experiências que a vida impõe para que a vida não é que ela impõe, mas ela propõe em ressonância com o que a gente traz, justamente para a gente ganhar experiências e ter ganhos de consciência. Então, eles caminharam até aqui. Então, ela pode trazer a sua vozinha muitas dores, sim, realmente, não minimizamos também o sofrimento aqui de ninguém, mas ela também tem muitas resistências, ela também traz muita força. E a gente também tem aqui, a gente pode até falar um pouco da questão social, étnica, que também tem essa interferência de a gente ter uma carga diferente a partir de uma ancestralidade negra, de uma ancestralidade branca. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, o que eu quero é que você entenda que esses antepassados, eles carregam sim algumas questões não resolvidas. E a vida, na sua alegria e na sua soberania, ela te confiou alguns desses aspectos da sua linhagem ancestral para você transmutar. Eu gosto muito do exemplo da corrida de bastão. E a corrida de bastão só faz sentido quando a gente entende que a gente está junto nessa jornada, né? Que a gente está em coletivo nessa jornada, que a ancestralidade é uma continuidade e que, independente do que a gente possa julgar eles, se não fosse o que foi, a gente não estaria aqui nesse momento dessa forma, né? A gente pode só conjecturar se estaria melhor ou pior, mas se não fosse o que foi, você não estaria aqui me ouvindo. Você não estaria provavelmente com esse filho que você tem, e você não estaria tendo essa oportunidade de ajudar aquela ancestral que às vezes você nem conhece, que foi sua tataravó, mas que de alguma forma você carrega uma parcela da dor de abuso que ela teve e que só o fato de você conseguir estabelecer limites no seu relacionamento, de você fazer esses movimentos, isso já está reverberando em mudanças maravilhosas para sua ancestralidade, não só ela e outras tantas, né? Ou você que tem aquele avô, aquele tataravô que era muito obcecado por poder e ganhava as coisas a partir das custas dos outros. E você consegue viver a vida de uma forma honesta, criar mais pontes do que destruir relações. Imagina o quanto que isso não reverbera, pelo menos uma parcela disso reverbera para tudo isso. Então, o agora não é determinado, você não é condicionado pelas coisas que aconteceram. Elas te trazem tendências, te trazem padrões, mas isso não tira a sua autonomia e a sua capacidade de transformar tudo isso. E por fim, lembre-se, até esse ancestral desgraçado que escravizava, que matava, ele tem uma coisa que é um recurso interno que você carrega. Podendo ou não, criticando ou não os métodos, ele sabia executar. Ele sabia resolver problemas, ele sabia gerar dinheiro. Você também tem essa capacidade, só que você tem a bênção de poder fazer isso de uma forma muito mais ética, por exemplo. Então, lembra do que eu falei no começo? Não dualize. Por hoje, era essa reflexão que eu queria trazer para você, de você olhar para algum aspecto dos seus antepassados e procurar o que deles eu carrego que eu posso transcender, ou posso caminhar para transcender, e o que daquela história que aquela pessoa viveu eu posso pegar de aprendizado como recurso interno para eu lidar com as minhas situações. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.